Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira está no ar. A polícia apresentou hoje o resultado das investigações sobre a morte de uma mulher que foi atropelada há um mês no terminal Santo Antônio, em Sorocaba. Para a polícia, o motorista que passou no sinal vermelho não assumiu o risco de matar. O principal fator para solucionar o caso foi o trabalho da perícia. Ela definiu com detalhes qual o caminho que Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, fazia na hora do acidente. A investigação apontou que o motorista Arlindo Aparecido Rodrigues, de 47 anos, é o responsável pelo crime. Ele será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Não houve a intenção do cometimento do crime. Ele agiu por imprudência e, por esse motivo, é um comportamento que está descrito no Código de Trânsito e ele foi indiciado com base nesse dispositivo do Código de Trânsito, artigo 302, que é praticar o homicídio na direção de veículos. Apesar de apontado, Arlindo deve responder em liberdade. Esse é um tipo de crime que não cabe nem uma prisão. Obviamente, se ele for condenado, o juiz vai impor alguma prestação de serviço à comunidade, o que a gente chama de pena alternativa. Débora morreu depois de ser atropelada no último dia 11 de janeiro, por um ônibus que saía do terminal Santo Antônio, em Sorocaba. Uma semana depois do acidente, a Urbis reforçou a sinalização no local. Em São Roque, um homem atropelou um garoto de 11 anos no Parque Aliança e depois fugiu. Quem socorreu a vítima foi o avô do menino. De acordo com a polícia, o motorista mora na mesma rua do garoto, mas não foi localizado. A criança foi levada à Santa Casa com a perna quebrada. Susto no fim da tarde deste domingo. A estrutura da Arena Multiuso na Raposo Tavares, em Sorocaba, cedeu por conta da forte chuva. A obra tinha a previsão de entrega para abril e pode ficar pronta agora só no ano que vem. O teto da arena veio abaixo por volta das 5h30 da tarde deste domingo, durante uma chuva com rajadas de vento. Vigas quebraram. Os estragos podiam ser vistos da rodovia Raposo Tavares. Só havia um vigia na hora da queda. Ele conseguiu escapar quando percebeu estalos na cobertura. Por uma hora, a entrada ficou fechada para a imprensa por determinação da prefeitura. O secretário de Esportes, Francisco Moco Iabico, integrantes da Defesa Civil e o prefeito Antônio Carlos Panunzio entraram para uma vistoria e meia hora depois, jornalistas puderam entrar. A Arena Multiuso começou a ser construída em 2012. O objetivo era trazer para a cidade grandes eventos esportivos. Por exemplo, o clube de futsal de Sorocaba com o jogador Falcão deveria receber jogos por aqui. A estrutura metálica ficou pronta no final do ano passado e a previsão de entrega era para abril. Primeiro semestre não tem como ficar pronto a Arena Multiuso. Nessa altura, posso dizer, nem primeiro nem segundo. A prefeitura investiu 14 milhões de reais na obra, que tem seguro. Uma perícia deve determinar de quem foi a responsabilidade pelo que aconteceu. Por enquanto, para a prefeitura, a prioridade é absoluta. Chamar peritos oficiais que tenham bom conhecimento e possam fazer a análise do que aconteceu, para poder... Aí sim, nós temos informação correta se foi um acidente ligado a coisas da natureza, que eu acho difícil, ou eventualmente foi alguma falha de processo ou alguma falha de material construtivo. Mas qualquer afirmação que eu faça nesse momento é leviana. E a forte chuva que caiu no começo do fim de semana também destelhou algumas casas na zona norte de Sorocaba. Os principais estragos foram registrados no conjunto Ana Paula Eleutério. Ainda não há um laudo da perícia sobre as causas do acidente. As ruas do conjunto Ana Paula Eleutério tinham sinais da chuva de pouco mais de 40 minutos que atingiu o bairro. A casa de Fernanda ficou assim, exposta. As telhas voaram enquanto a grávida tentava se proteger. A telha começou a subir telha, cair telha. Daí, no entanto, o único lugar que a gente se escondeu foi ali no cantinho. Daí, depois que amenizou tudo a chuva, a gente conseguiu ir para outro canto, que é o único canto que não saiu a telha. Nessa outra casa em que estava uma mulher e duas crianças, a chuva e o vento quebraram a telha veio abaixo, está tudo quebrado aqui dentro, é até difícil andar. E como depois que o telhado cedeu, continuou chovendo, está tudo molhado aqui dentro do armário, as roupas estão encharcadas. Camila conseguiu proteger a filha Ana Clara, mas ficou ferida no braço. Um raio ainda queimou o rádio e a TV. Do nada desabou, parece que a televisão deu um estouro e tudo caiu.
E o rádio tudo estourando, o que estava ligado foi estourando. O vento ainda retorceu telhas de uma pré-escola. A Defesa Civil ficou em alerta com a casa de Kelly, que apresentou rachaduras grandes depois da tempestade. O único barulho que deu lá, tipo estralando assim. Daí hoje de manhã que nós fomos tudo ver o que estava acontecendo, que nós fomos ver estava daquele jeito. O que a Defesa Civil falou para você? Que ela vai voltar com o engenheiro, para ele poder ver, né, como que tá. No comércio do bairro, vários toldos foram arrancados ou ficaram danificados. A região ficou 6 horas sem luz. 2 horas da manhã acabou a energia, ficou aquele desespero, né? Tudo apagado, aquela chuva destruidora. Aí foi voltar 10 horas da manhã. Foi na hora que eu comecei a lavar aqui, foi na hora que eu comecei a ver, né? Que o sorvete estava mole e tudo. Perdeu o sorvete? Perdeu um pouco, né? Porque o de massa mesmo, ele perde a consistência, né? Ele perde um pouco de sabor. Segundo a Defesa Civil, foi uma chuva típica de verão, concentrada e com granizo. São pancadas curtas, isoladas e com grande intensidade. Ela vem acompanhada com rajada de vento de cargas elétricas. Vândalos invadiram e furtaram uma escola no Jardim Promeca, em Várzea Paulista, neste fim de semana. Os funcionários chegaram ao local nesta manhã para trabalhar e perceberam o crime. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da ação. Entre os objetos levados estão um aparelho de DVD e uma televisão recém-comprada que ainda estava na caixa. Os bandidos ainda furtaram a comida que seria servida às crianças. As aulas começam amanhã. Uma criança de 4 anos foi abandonada pela mãe no bairro Vila Nova, em São Roque. De acordo com a polícia, o menino disse que a mãe o teria deixado na escola por volta do meio-dia e foi embora com a outra filha de 6 anos. Vizinhos perceberam que o garoto chegou sozinho em casa. Eles decidiram chamar a polícia militar. A criança foi levada ao conselho tutelar e depois entregue aos cuidados da avó materna. A mãe foi localizada e deve prestar depoimento na delegacia da mulher ainda nesta semana. É estável o quadro clínico do paraquedista que ficou ferido depois de sofrer um grave acidente durante uma apresentação na manhã deste domingo em Sorocaba. Veja. Fernando Coelho era o terceiro a saltar no evento realizado no SIC, em Sorocaba. Ao se aproximar do gramado, ele fez uma curva fechada e caiu bruscamente. Veja novamente o exato instante da queda. O paraquedista ficou parado. Socorristas de uma ambulância e guardas municipais fizeram os primeiros atendimentos. Fernando lesionou o pé e o rosto. Fez uma curva a baixa altura que hoje em dia no paraquedismo a gente não faz. Então se você vê que não vai dar para pousar com o vento de frente, pousa com o vento de costas é melhor do que fazer a curva baixa. E ele fez essa curva baixa, o paraquedas afunda muito. E aí ele não teve tempo de frear o paraquedas. Fernando foi encaminhado ao Hospital Regional em Sorocaba. O acidente aconteceu em um evento que tinha exatamente o objetivo de apresentar equipamentos, inclusive itens de segurança do paraquedismo, para o público em geral. A oficina foi realizada, mas foi mais curta que o previsto. Segundo o organizador do evento, Fernando já fez mais de 800 saltos e tem 8 anos de experiência com paraquedismo, mas abusou na manobra. O normal é chegar com segurança, tranquilo, mas ele foi um pouquinho abusado, né? Porque 2 coisas machucam, é o relaxo, o equipamento e o abuso, né? E essa manobra foi meio perigosa mesmo. Quem veio assistir levou um susto, mas Diego garante que mesmo assim ainda tem intenção de saltar pela primeira vez. Todo esporte você tem o risco já de se machucar, então não é por causa que aconteceu isso, pode acontecer com você, ou pode acontecer com você também. Mas o esporte é super bacana. Tem que ter cuidado. O paraquedista Fernando Coelho passou por cirurgia na bacia hoje pela manhã e passa bem. Incêndio de grande proporção destruiu parte do estoque de uma madeireira no bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. Bombeiros evitavam que as chamas chegassem nas construções vizinhas. O calor derreteu o forro de PVC de um salão de testemunhas de Jeová. Pelo menos 4 caminhões de bombeiros e um caminhão-pipa da prefeitura levaram mais de 30 mil litros de água para apagar as chamas. A madeira seca e o modo como o material estava armazenado facilitaram a propagação do fogo. Não havia espaçamento nenhum entre as pilhas de madeira. São madeiras que foram jogadas ali no fundo da madeireira e por algum motivo veio a ter um foco de incêndio e se alastrou de maneira muito rápida. Vizinhos já haviam demonstrado preocupação com o estabelecimento. Vários vizinhos já haviam comentado sobre o assunto, sobre a madeireira, o modo de armazenagem das madeiras,
não existe também um hidrante. Proprietários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que acreditam que o incêndio pode ter sido criminoso. E em São Roque, um depósito de material reciclável também pegou fogo próximo à rodovia René Benedito Silva. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o fogo tenha começado em uma área verde ao lado do local e as chamas podem ter sido espalhadas por conta do vento. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e, felizmente, ninguém ficou ferido. E um balão de 8 metros de altura foi resgatado nesse domingo pela Guarda Municipal de Jundiaí em uma área de mata nativa no bairro da Malota. Segundo a AGM, ele puxava uma bandeira de aproximadamente 12 metros de comprimento. 3 equipes da Divisão Florestal acompanharam a queda e evitaram um incêndio no local. Um boletim de ocorrências foi aberto. Por enquanto, a polícia ainda não tem informações de quem soltou o objeto. E você de Jundiaí também pode colaborar contra esta prática, que é um crime. É só ligar para a Guarda Municipal da cidade pelos telefones 153 ou o 11 4492 9060. A segunda-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 21 e a máxima de 35 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Tietê, as temperaturas variam entre 22 e 36 graus, mesma máxima prevista para Jumirim. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 20 e a máxima de 34. Itapetininga registra a mínima de 21 graus. E com o forte calor, a gente sempre reforça sobre os cuidados na hora de entrar em piscinas e represas. 4 afogamentos foram registrados só neste fim de semana na região, na Vila Progresso, em Itu. Um homem de 44 anos foi encontrado morto em uma lagoa. Em Votorantim, um adolescente de 17 anos também foi encontrado sem vida na represa de Itupararanga. Em Jundiaí, um jovem morreu afogado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada em uma lagoa que fica no bairro Currupira, na zona rural da cidade. E em outra ocorrência de afogamento, agora em Campo Limpo Paulista, uma mulher de 69 anos foi encontrada morta na piscina da própria chácara na Figueira Branca. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado pelo caseiro. Ele disse à polícia que a vítima tinha o costume de nadar sozinha à noite. Neste caso, a perícia já foi feita para saber a causa da morte. Agora o esporte. No sábado, a Liga Sorocabana de Basquete venceu em casa o Macaé por 73-54 em partida válida pelo Novo Basquete Brasil. Com o resultado, o time do técnico Rinaldo Rodrigues agora ocupa a 13ª posição na competição. O próximo desafio da Liga será na quinta-feira em Fortaleza contra o basquete cearense. Boa sorte à equipe. Agora a dica para quem quer ser ator. O SESI em Sorocaba está com inscrições abertas para cursos de graça de artes cênicas. Os detalhes com Pedro Leão. Podem participar do curso pessoas com ou sem experiência no teatro, e sobre este assunto eu converso agora com Júnior Mosco, orientador de artes cênicas do SESI. Júnior, como é esse curso para quem não tem experiência? Esse curso ele é dividido em 3 partes, né? Nós temos o ler a cena, jogos dramáticos e o múltiplas linguagens. E o não ter experiência, ele vem agregar pessoas que tenham vontade, pode ser estudantes, pode ser pessoas de terceira idade, enfim, qualquer pessoa que se interesse pelas artes cênicas pode vir para estar desenvolvendo principalmente o seu lado humano. E para esse curso com experiência, o que é abordado? Nesse curso com experiência, nós vamos dar propriedade para uma montagem cênica. Nós escolhemos um tema, esse tema é pesquisado e discutido durante todo o ano e depois ele acaba com uma montagem cênica. E quem pode se inscrever? Olha, pode se inscrever qualquer pessoa. Primeiramente, o beneficiário da indústria até o dia 16, sendo filho ou diretamente um funcionário da indústria, e a partir do dia 16, qualquer pessoa da comunidade. E lembrando que o curso é gratuito. Para pessoas a partir de 12 anos. Pessoas a partir de 12 anos, e lembrando que a matrícula deve ser munida dos documentos RG, né, identidade, um comprovante de residência, e se for menor de 18 anos, acompanhado do responsável, munido dos documentos. Ok, muito obrigado pelas informações. As inscrições podem ser feitas no SESI de Sorocaba, que está localizado na Rua Duque de Caxias, número 494, e o telefone para mais informações é o 3388-0419, o DDD é o 15.
E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias às 7h15 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Marcel Capretes e o Futebol Sport Show, que mostra como foi a rodada deste fim de semana. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau.